queridos amigos da comunidade espírita cristã Pele Vermelha. É com muita alegria que nós ingressamos no mês de dezembro, o mês em que a gente comemora o aniversário, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos de passar a mensagem desse Natal para que possamos introjetar os ensinamentos do Cristo em nossos corações, falar do lar, da família e dos ensinamentos do Cristo. Iniciando dizendo que o Cristo ele desceu dos altiplanos celestes para dar testemunho de amor e compaixão, do perdão, do esquecimento das ofensas a todos nós. Não só ele ensinou, como ele vivenciou cada ensinamento que nos trouxe. E a história do seu nascimento é muito marcante para todos nós aqui na Terra. Iniciando quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, e comunicando que ela teria um filho por meios sobrenaturais e que esse filho era o próprio Filho de Deus. Nesse momento ela tem uma reação de temor, porque o anjo diz: "Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus". E aí você pensa na envergadura espiritual desse espírito. Já pensou se Maria tivesse amarelado? Já pensou se ela tivesse se submetido a pensar nos rigores da lei, que ela seria submetida de fato? E mais uma vez ela aceita o desafio, ela diz: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade", mostrando que ela tinha cacife espiritual, que era um espírito preparado para aquela tarefa que lhe tinha sido confiado pelo alto. Da mesma forma, José também demonstra o seu preparo espiritual, porque em silêncio ele cogitou em abandonar Maria, sabendo que ela estava grávida e que eles ainda não tinham nem casado. Mas o anjo lhe aparece e diz para ele não repudiar Maria, porque ela teria um filho e era o próprio Filho de Deus, e a reação dele não foi de um homem daquela época. Você imagina o que é ter um filho fora do casamento há 50 anos, há 60 anos, e agora imagine isso há 2000 anos. A sociedade era muito rígida, principalmente com a mulher, e Maria sofreria as consequências da lei. Ela podia ser apedrejada em praça pública e outras consequências mais. Mas esses espíritos não foram escolhidos aleatoriamente. Eles tinham cacife espiritual para estar naquela posição. E o que mais nos impressiona é a primeira mensagem que o Cristo nos deixa da humildade. Da humildade porque ele não nasceu na opulência, ele não nasceu numa casa de príncipes, de magistrados. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. E daí a gente chama a atenção para o papel dos animais no nascimento do Cristo, que o livro Antologia Mediúnica de Natal, no capítulo 50, nos traz, dizendo que os animais tiveram uma importância singular nesse ato, porque José e Maria, a pequena caravana dele e Maria com Jesus no ventre, estava subindo a cidade da Galileia, a cidade de Nazaré, na Galileia, indo para Belém da Judéia, chamada Cidade de Davi, para alistar-se em decorrência do decreto de César Augusto, para que eles fizessem o censo. E nesse momento eles tentaram, por 3 vezes, encontrar repouso em uma hospedaria. Mas todas as 3 pessoas que receberam eles foram rudes com José e maliciosos com Maria. Então eles não encontraram um lugar de pouso onde Jesus pudesse nascer, um lugar de tranquilidade, entre as hospedarias em que eles foram procurar abrigo. E aí, nesse momento, o anjo Gabriel, que é quem estava à frente dessa caravana espiritual, guiando os pais, que seriam os pais aqui na terra do Cristo,
ele estava acompanhado de uma legião de espíritos sábios e magnânimos. E ele nesse momento percebe que não houve ajuda dos humanos para aquele momento tão importante. E ele faz uma prece. Ele roga a Deus amparo divino. E aí diversos emissários do céu se manifestam. E eles sugerem que a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo. E aí conduziram José e Maria para a rústica casa dos carneiros e dos bois. Então, Jesus nos traz essa primeira mensagem da humildade. E aqui a gente fica impressionado como não importa quão espiritualmente elevado é o espírito, ele precisa do amparo divino em quaisquer circunstâncias. Imagine que o anjo Gabriel, que é esse espírito puro, estava conduzindo aquele momento, teve que rogar a Deus amparo para que a pequena caravana, composta de José, Maria e Jesus no ventre, pudesse encontrar um pouso seguro para passar aquela noite e principalmente para o nascimento do Cristo. Mas a dimensão espiritual do Cristo, ela vai muito além da nossa compreensão. No livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, ele nos esclarece que, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Ou seja, a nossa vida está intimamente ligada ao Cristo, ele quem tutela, em última instância, as nossas reencarnações. Seus ensinamentos são, de fato, os ensinamentos, o caminho seguro para a nossa evolução, principalmente quando a gente percebe que esse mundo de carne e osso em que nós vivemos é um mundo transitório, em que a matéria ela será eventualmente deixada aqui e nós, espíritos, princípio inteligente, alçaremos novos voos, entraremos em novas perspectivas e futuramente reencarnaremos. Mas a lição do Cristo vai ser perene, porque é a manifestação da vontade de Deus. E o Espírito Emmanuel chama a atenção também da gente, no próprio livro chamado Emmanuel, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel, sobre a necessidade da educação dos sentimentos, da educação de todos nós a partir do que nos diz o Evangelho, do esforço de regeneração em cada indivíduo. Porque ele chama atenção para um axioma muito importante. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Então, ao contrário do que a gente pensa, que a transição planetária, muitas vezes a gente pensa que a transição planetária vai acontecer de fora para dentro. É um equívoco nosso. A transição planetária vai acontecer quando os nossos corações, o coração de cada um de nós estiver regenerado, quando nós tivermos vencido as nossas imperfeições e avançado um pouco no equilíbrio, nas virtudes. E aí a regeneração de cada um de nós vai refletir na regeneração de nossa família, na regeneração de nossa sociedade e, por consequência, de todo o mundo. E nesse sentido, o Espírito Emmanuel nos chama a atenção, inclusive, para a educação infantil. Como é necessária a evangelização infantil, mas não só isso. Como é necessária que dentro de nossas casas a gente tenha especial atenção às crianças, no momento de sua educação, para não trazer um sentimento de sectarismo, ou seja, de divisão,
um espírito de separatividade, que é decorrência desse materialismo, que faz com que a gente crie homens e mulheres para serem vencedores do mundo, entre aspas, para serem pessoas de sucesso financeiro, econômico, social, e nos esquecemos que o verdadeiro sucesso é a conquista de nós mesmos, porque a partir daí a gente consegue conquistar com equilíbrio qualquer outra coisa. Então, é interessante que com o passar dos anos, essas crianças, elas podem ser futuros drogados, futuras pessoas desequilibradas, com problemas que não encontram soluções, porque não conseguiram ter um roteiro para suas vidas. Por isso que é necessária a evangelização infantil e a vivência dessa evangelização dentro do lar, com a exemplificação dos pais, porque essa criança vai ter um parâmetro de como se comportar. As lições do Cristo são o parâmetro para o homem e a mulher de bem. E o conhecimento da moral evangélica pregada por Jesus é o que realmente vai nos regenerar. Então, a preocupação não é somente na transmissão de conhecimento, isso é muito importante, isso é fundamental, mas é acima de tudo a transformação moral. E para isso nós precisamos passar por uma transformação interior, a velha reforma íntima. A gente vai falar mais à frente sobre isso, sobre a necessidade da gente estar em vias de transformação, para que os ensinamentos do Cristo ressoem da forma correta em nosso íntimo. Então, é importante a gente visualizar a criança como um ser espiritual que participa de dois planos de vida, o físico e o espiritual. Tanto é que no livro de André Luiz, Missionário da Luz, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz que a reencarnação ela se inicia na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade. Então, vamos botar esse parâmetro de 7 anos de idade. Isso significa que nesses primeiros anos de vida da criança é muito importante nós transmitirmos ensinamentos e darmos exemplos que ficarão na cabecinha, no coração dessa criança, guiando por toda a sua vida. Porque ali, apesar de ser um espírito milenar, com muitas experiências, ele tem a oportunidade de estar com a folha em branco, de ser uma folha em branco. E é fundamental que a gente tenha esse cuidado para transmitir esses bons ensinamentos nesse momento, que é essa fase de adaptação do espírito para essa nova existência, em que ela fica mais, em que o espírito fica mais suscetível de renovar seu caráter. Se é um caráter de um espírito com muitos vícios de outras reencarnações, a possibilidade de renovação é muito grande. Se já é um espírito um pouco mais afeito às coisas do bem, melhor ainda, que a gente ainda consegue dar um avanço maior. Daí a necessidade de tanto vivenciar, de tanto levar e proporcionar a evangelização infantil, quanto vivenciá-la dentro dos nossos próprios lares. No livro Mestre de Amor, o Espírito Joana de Ângeles nos chama a atenção para a questão do evangelho no lar, que é uma questão muito importante e marca a vida de uma criança. No futuro, ela vai ter esse hábito de fazer evangelho no lar. No capítulo 59, há um trecho em que ela discorre sobre a necessidade e a importância do evangelho. Ela diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora, Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar,
é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada, acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre, e, quanto possível, debate os problemas que lhe afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesta noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana em 7 noites, ter Jesus contigo. Daí a importância de nós fazermos com disciplina o Evangelho no lar, para que a nossa casa seja, sim, um foco de luz aqui na Terra. No livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier, tem uma explicação muito interessante sobre essa necessidade de nós limparmos o vaso dos nossos corações em uma forma de metáfora para recebermos os ensinamentos do Cristo. A necessidade de nos purificarmos, porque senão todo o ensinamento que obtivermos será misturado com o resultado de nossas imperfeições. É muito interessante que o ensinamento do Cristo, ele precisa ressoar de forma correta em nossos corações, mas para isso nós precisamos estar num processo de autoavaliação, de autocrescimento, de autoaprendizagem. Então, nesse livro, tem uma passagem muito interessante em que Jesus estava na casa de Simão Pedro e a esposa de Benjamim, um criador de cabras, ouvia os comentários do mestre sobre as revelações da Boa Nova. E aí ela traz uma dúvida que talvez seja uma dúvida de todos nós. Ela diz assim: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Tenho ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como um sino propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Daí, em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Perguntou o mestre. Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas,
Mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que, ao mesmo tempo, o leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade, clara e simples da natureza. Então daí a gente percebe a intenção do Cristo nesse ensinamento. Mostra que se nós não estivermos com o coração propenso para a transformação, para a autoanálise, para o autoconhecimento e para a modificação de nós mesmos, todo o conhecimento da Boa Nova, todo o conhecimento novo que chegar em nossos corações, ele vai se misturar com os nossos vícios, com o egoísmo, com o orgulho, com a cupidez que ainda reina dentro de nós. Daí a necessidade da gente, concomitante ao aprendizado dos ensinamentos do Cristo, fazer essa reforma íntima, né? A reforma íntima que tanto a gente fala no Centro Espírita. No livro O Consolador, mais uma vez, que é editado pelo Espírito Emmanuel, como eu falei anteriormente, tem duas perguntas muito interessantes. É um livro de perguntas e respostas. Na pergunta 232, segue o seguinte: em matéria de conhecimento, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? E a resposta: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. É isso que a gente está falando, o autoconhecimento para identificar as próprias necessidades, as necessidades de modificação interior, as necessidades de crescimento, as necessidades dos pontos, dos vícios que nós podemos e queremos modificar. E a outra pergunta interessante é a 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação do homem, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? E Emmanuel responde: em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho de verdade e vida. Os próprios filósofos que falaram na terra antes dele eram senão emissários de sua bondade e sabedoria, vindos à carne de modo a preparar-lhe a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Ou seja, independente de qualquer religião que tivermos, nós somos espíritas, há os católicos, há os protestantes, mas há também pessoas em que Jesus não é a figura mais importante, né? Como os judeus, que até hoje não admitem ele como o Salvador. Há os muçulmanos, e todos nós respeitamos muito a crença de cada um, mas não podemos esquecer que os ensinamentos do Cristo vêm diretamente de Deus, e conforme Emmanuel nos ensina aqui no livro Consolador, em matéria de iluminação espiritual, é o Evangelho do Cristo que é o nosso guia, né? É ele que é o nosso parâmetro para o crescimento espiritual. Então, é um conhecimento, inclusive, atemporal, e vai valer para qualquer planeta que nós futuramente formos. Por quê? Porque é um ensinamento que vem diretamente de Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um, no sentido de que ele conseguia transmitir com fidedignidade o pensamento de Deus. E é importante a gente observar que quando a gente tem um entendimento equivocado, a gente leva a ter um comportamento viciado. E a gente pode ver isso claramente,
Tantas guerras foram perpetradas, foram realizadas, sob o pretexto de que era a vontade de Deus, sob o pretexto de que eram guerras santas, para salvar os infiéis. Então, muito mal já foi feito por padres, por freiras, por pessoas que se diziam cristãs, sob a alegação de que era a vontade de Deus e que era aquilo que a igreja queria. E a gente sabe que os ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, não há qualquer ato de violência, seja físico, seja moral. E que esse comportamento viciado decorreu do entendimento equivocado, porque nós não éramos ainda vasos limpos para receber os ensinamentos do Cristo. E aí no livro Contos desta e da Outra Vida, ditado pelo irmão X, que a gente sabe hoje que é Humberto de Campos, e psicografado por Chico Xavier, tem o capítulo 27, intitulado Na Vinha do Senhor. E é interessante porque é um capítulo em que Simão Pedro, um dos apóstolos do Cristo, ele avisa Jesus que ele queria, o Cristo já está desencarnado, e ele em pensamento pede a Jesus para que ele possa realizar as tarefas da Boa Nova, para que ele possa ser esse pescador de almas que o Cristo prometeu que ele seria. E ele ora ardentemente e pede que possa Jesus mandar para ele tarefas em que ele possa servir a ele, servir a Jesus. E ele ora com muito fervor e o mestre lhe aparece à frente. E aí Simão diz: Senhor, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz embargada de pranto: Quando enviarás teu serviço a nossas mãos? E Jesus responde: Amanhã, amanhã. E aí Pedro, todo encorajado, iniciou o outro dia, limpando já a casa desde o nascer do sol. E logo de manhãzinha ele percebe um barulho ensurdecedor. E aí da porta surge um homem seminu com a expressão angustiada. E ele reconhece esse homem. Era um malfeitor. Esse homem veio ali pedir amparo a Pedro, só que ele reconhece esse malfeitor e ele fica exasperado e diz: socorrer-te, por quê? Não passas de um ladrão quanto mais. E de ouvidos mudos a rogativa desse ladrão que tinha entrado para pedir amparo porque ele estava sendo perseguido pelos soldados, Pedro não ouve a rogativa dele e o escorraça de dentro de casa. Logo depois, por volta da tarde, chega uma liteira perfumada e desce dela uma mulher muito bela, vestida de seda, mas com uma face de tristeza. E Pedro logo a identifica, ele a conhecia, era a Júlia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Mas ela estava cansada, ela estava doente, ela implorava um remédio, implorava um roteiro espiritual, porque ela era uma mulher da vida, só que ela não queria mais a sua existência daquela forma. Só que Pedro ele não entende e ele diz: aqui não, o teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. E a infortunada criatura se afasta, enxugando os olhos. Logo, ao entardecer, aparece-lhe um bêbado à porta, Jarim, já conhecido de todos, semi-inconsciente, e pedia refúgio, porque jovens cruéis estavam apedrejando-o. Só que Pedro ele não vacila, ele diz: borracho infame,
Não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito, e quase a pontapés expulsa o cidadão sem piedade. Desapontado, no final já da noite, depois de proferir as últimas preces, Simão meditava, quando o mestre querido se destacou da névoa. Ó Senhor, clamou Pedro, aguardei todo o dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou. De manhã enviei-te Jocais, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, para que eu ajudasse a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te Jarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é minha ignorância, e eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Simão estava arrependido do comportamento que ele tinha tido com aquelas 3 pessoas que o procuraram. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto do coração, mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, esse capítulo do livro Contos desta e doutra vida consegue exemplificar de uma forma mais clara o que acontece quando a gente compreende de forma equivocada os ensinamentos do Cristo. A gente tem atitudes equivocadas. A gente interpreta errado os ensinamentos do Cristo. Nossa função aqui não é ser fiscal da vida alheia, né? No caso, Pedro, o que Jesus ensinou? Que acolhessem todos que fossem procurar, que recebesse com amor, desse exemplo, porque a partir daquele momento a pessoa muitas vezes faria uma regeneração em sua vida, com acolhimento, com amor, sempre agindo dessa forma. Foi sempre a forma que o Cristo agiu. Ele nunca repudiou ninguém, ele nunca destratou ninguém, sempre foi o modelo do homem ideal, tratando todos com ternura, até os seus opositores. E a gente percebe que apesar do Natal ter se transformado numa época de consumismo, de compras, né? A gente precisa recordar do aniversariante, de quem é o personagem principal desse mês, e que a gente possa fazer isso durante todo o ano. Mas esse mês tem uma significação especial para nós. Lembrar que Jesus, ele não veio representar os interesses dos céus nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Ele veio da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens e mulheres, de boa vontade. No livro A Antologia Mediúnica de Natal, mais uma vez, tem uma crônica de Natal que vale a pena a gente ler rapidamente para finalizar. No capítulo 47, diz assim: desde a ascensão de Herodes o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador que viria enfim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi,
Chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito. Dos confins do Mar Morto às terras de Abilena, tumultuavam notícias da suspirada reforma, e mãos hábeis preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram burilados em Cesareia, tapetes primorosos eram tecidos em Damasco, vasos finos eram importados de Roma, perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao templo de Jerusalém, após ouvirem as predições dos sacerdotes, e filhos do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar as homenagens ao celeste renovador. Tudo era febre de expectação e ansiedade. Palácios eram reconstruídos. Pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados. Touros e carneiros, cabas e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha rutila no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para o seu berço. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu, mas nem príncipes nem doutores, nem sábios e nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam, estendendo-lhe os braços. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alvo. E porque as vozes do céu se fazem ouvir, cristalinas e jubilosas, cantam eles também. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Ali na estrebaria singela, então ele e o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda que ele, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo, somente um dia. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque, em cada manhã, ouvirás uma voz dos céus a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu. E o Mestre de amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Assim, finalizamos dando a nossa mensagem de Natal, no sentido de que realmente Jesus cresça e prospere dentro dos nossos corações. Feliz Natal a todos!